Olá, sobrevivente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Hoje vamos falar sobre o filme maravilhoso com Tom Hanks que se chama Eu Quero Ser Grande. Quem aí nunca pensou, né? Nossa, quero ser adulto, não gosto de ser criança, porque ser criança é muito chato. Eu prefiro ser adulto porque eu vou ser livre. Que bobagem, né? Você já desejou ser um adulto de um dia para o outro? Então, o Josh conseguiu. Um garoto de 12 anos sofreu uma decepção amorosa porque ele queria ir num brinquedo e que a garota que ele gostava foi, mas ele não conseguiu ir porque ele não tinha altura. Então ele pensou, nossa, queria ser grande. Depois que o Josh conseguiu realizar o seu desejo, ele viu que não é tão bom assim ser adulto e ele começou a refletir, né, sobre o desejo dele. Nossa, assim, eu queria mesmo ser adulto, será que é tão legal? Só que na vez dele foi bem legal, né? Ele, assim, magicamente se tornou um adulto de sucesso aos seus 30 anos. Mas o filme, ele é muito mais emotivo, ele tem muito mais emoção do que parece. Ele carrega um ensinamento muito profundo. E a gente vai descobrir isso ao decorrer do vídeo. Fica até o final aqui, dá o seu like logo, se inscreve, curte e interage. Vamos curtir, vamos conversar sobre esse filme legal, porque o Tom Hanks, né, ele é o nosso divo. Então, como ele se frustrou, ele foi triste, ele cabisbaixo, até que ele se deparou com uma máquina que tinha um mago lá sinistro e ele fez um desejo. Ele pensou, quero ser grande. Talvez o mago tenha interpretado um pouco errado, porque ele pensou, vou fazer esse menino virar adulto aqui, 30 anos, ter pelo no peito. Mas a criança frustrada de 12 anos, ele queria apenas ser compreendido. Ele queria ir no brinquedo de adulto, ele queria ficar perto da menina que ele gostava. Então ele ficou muito frustrado, ele queria ser grande, ele queria dizer que ele queria ser alto. Não um adulto com pelos e problemas e escritório. Na manhã seguinte, o Josh acorda como um adulto... Na manhã seguinte, o Josh acorda como um adulto de 30 anos, com pelo no peito. Ele olha, se observa e fala, não, isso só pode ser brincadeira. A mãe dele lá de baixo, filho, vem tomar seu café da manhã. E ele, já vou, mãe. Como ele explicaria uma situação dessa pra sua mãe, né? Nossa, esse filme também é bastante desconfortável, porque como você conseguiria provar para as pessoas que você é uma criança num adulto, num corpo de um adulto de 30 anos? Muito, muito desconfortável e inconveniente. Mas é muito engraçado porque a gente sabe que na verdade ele é uma criança. Agora no corpo de adulto, ele tem que resolver seus problemas e sua situação, né? Como é que ele vai sobreviver. E aí ele, com a ajuda do amigo dele, ele encontra um emprego, aluga um quarto e começa a se virar ali como um adultozão de 30 anos. E ele acaba morando num lugar super perigoso, bem pesado, assim. Até que ele consegue um cargo muito importante, porque como ele tem a inocência de uma criança e ele consegue um emprego numa fábrica de criança, ele consegue um cargo que ele vai ver os brinquedos, ele vai avaliar se ele gostar ou não, o dono investe naquele brinquedo. E isso acaba trazendo inimizade pra ele se apaixona por uma moça também que ela era super gananciosa, e ela acaba se transformando ali, aprendendo coisas com ele, porque ela pensa que ele tem 30 anos, ela acaba se envolvendo com ele emocionalmente, mas ele tem 12 anos, não é mesmo? Ele só tá num corpo de um adulto. O senhor Mac Miller, que é o dono da empresa, ele fica muito encantado com o Josh, porque ele tá lidando ali com várias pessoas da indústria, gente de paletó e gravata, e ele não sente mais a magia, ele não sente mais a conexão. Então tem uma cena entre o Josh e o senhor Mac Miller que eles estão dançando no piano, e é bastante emocionante, porque ali reúne todas as crianças que estão fazendo suas compras, seus pais, e eles estão brincando. O dono da empresa tá usando o seu próprio brinquedo e se divertindo, né? E como ele já é um senhor de idade, uma idade bastante avançada, ele lembra aquela inocência dele, ele lembrou de quando ele era criança, que ele fazia aula de piano sempre, e isso é muito importante pra gente, porque quando a gente cresce e vira adulto, a gente perde aquela inocência, a gente perde a magia, a gente perde aquele entusiasmo, aquela alegria, a gente se preocupa tanto. Então isso é muito importante, a gente manter a nossa criança interior presente, feliz e amada, porque a gente leva a vida com mais leveza, não precisa essa coisa, esse caos. Esse filme, ele é bastante importante, porque ele traz uma mensagem que está além do que os seus olhos podem ver. Então o filme retrata sobre que crescer não é tão legal, ser adulto não é tão divertido como ele pensava. Ser adulto é complexo, tem responsabilidade, tem inúmeras coisas que te sufocam e te prendem numa caixa. Se você ficar preso, você se torna um adulto amargurado, sem brilho, sem emoção, sem sentimento. Então o Josh acaba percebendo que não era isso que ele queria, não era bem isso que ele queria. Então ele tem a oportunidade, o amigo dele encontra o mago bruxão lá que fez o pedido, e ele ainda reluta, ele fica entre, será se ele permanece adulto, porque ele conseguiu um emprego bom, ele conheceu uma mulher lá que ele trabalhava junto com ele, que eles se apaixonaram, e eles viveram momentos mágicos. Então a única coisa no final do filme ele fala, olha, a vida adulta é muito ruim, eu não quero ficar aqui. É muita coisa pra mim que sou criança, eu tenho 13 anos. Só que como ela estava envolvida emocionalmente, ela não entendeu, ela não acreditou de fato que ele era uma criança. Então ela pensou, olha só esse vagabundo,
está falando que ele é uma criança e que ele não vai namorar comigo, nossa, então, tá vendo? Só que de fato ele era uma criança e ela não acreditou. Ele vai lá, já tá completamente frustrado com a vida de adulto, ele faz uma apresentação e ele percebe que aquela vida ali é totalmente chata e ele não quer isso pra ele. Então ele vai de encontro à máquina pra fazer o pedido de volta e aí a mulher que ele tava apaixonado foi atrás dele e aí ela entendeu que realmente ele era uma criança. No final desse filme é muito legal, você reflete nesse filme do início ao fim. Então eu te indico, ele tá na Netflix, ele tá no top 10 dos filmes recomendados. Você pode comentar aqui, dizer o que você acha, curtir, compartilhar pra gente interagir com outras pessoas a mais. E eu te recomendo bastante esse filme porque ele vai tocar na sua alma, ele vai fazer você refletir bastante. Até o próximo vídeo, tchau!